Boa tarde, Psis, como estão? Espero que estejam bem. Hoje a nossa aula vai ser sobre baby blues e depressão pós-parto. Então a gente vai dar uma olhada para os principais aspectos do baby blues, da depressão pós-parto e da nossa atuação como psicólogos nesse cenário. Tá? Lembrando que qualquer dúvida vocês podem entrar em contato comigo, vocês podem convidar pessoas para participar da comunidade, tá? Desde que sejam psicólogos e estudantes de psicologia. E também podem encaminhar essa aula para outros profissionais que vocês conhecem e que têm interesse em conhecer mais sobre a psicologia perinatal, tá? Então vamos lá, vamos começar. Primeiro de tudo, a gente precisa entender o que é o baby blues, né? Então, o baby blues, ele é o puerpério emocional, tá? O puerpério emocional inicial. Ele não é um transtorno mental, tá? Não precisa de medicação normalmente para fazer o tratamento. E ele é um fenômeno que ele é esperado que aconteça, ele é considerado uma disforia puerperal, né? Então, ele não é considerado um transtorno e é esperado que aconteça, atingindo cerca de 80% das mães. Então, o que a gente tem aqui? Que é uma quantidade relativamente alta de mães que vão vivenciar o baby blues. Tá? Ele surge geralmente entre o segundo e o quinto dia após o parto, e ele tem uma duração curta. Então, ele vai durar 15 dias ali, em alguns casos ele pode chegar até 45 dias, mas é bem mais raro, tá? 15, 20 dias, normalmente ele já vai melhorando de uma forma espontânea, porque aí vai regulando um pouquinho mais a questão hormonal, né? A questão da adaptação na rotina com o bebê também, que a gente vai ver que influencia. E um ponto muito importante da gente lembrar é que, diferente do puerpério físico, que dura ali 45, 60 dias de recuperação, a questão emocional pode durar até 2 anos, esse puerpério emocional. Então, nesse período de 2 anos, ainda existe um risco de adoecimento mental importante, onde a gente precisa estar cuidando da saúde mental da mulher, tá? Então, sempre lembre disso. Não significa que a mulher passou por puerpério ali físico, biológico, que emocionalmente está tudo alinhado também, tá? E é esse período também, esse processo que leva, às vezes, da mulher se conectar, né, com a maternidade, se conectar com essa nova versão dela como mãe, de se redescobrir aí como mãe, como mulher, enfim. Então, alguns sintomas comuns do baby blues. O choro fácil, sem um motivo claro. Então, muitas vezes essa mãe vai chorar e não vai conseguir nem explicar o porquê tá chorando, só vai sentir a necessidade mesmo de chorar. E é importante sim que ela possa colocar para fora, que ela possa chorar, né? O choro não vai prejudicar o bebê, não vai afetar a relação dela com o bebê de maneira nenhuma, né? Então, é aquela frase bem simples, né? Sempre melhor para fora do que para dentro. A gente sabe que quanto mais a gente segura a emoção, a gente tenta controlar e segurar essa emoção dentro, mais ela vai criando raízes e vai se fortalecendo ali dentro, que não é saudável, porque ela pode aparecer de outras formas depois, né? Então, a irritabilidade também, a ansiedade leve, tá? Então, aquela ansiedade leve, mas nada que interfira ali na rotina dessa mãe. A dificuldade de concentração, que já é natural da maternidade, né? Mas a gente tem presente aí também no baby blues. A sensação de exaustão, tanto pela adaptação da rotina, às vezes pela privação de sono, pela demanda ali com o bebê, pela rotina de estar vivendo quase a mesma coisa todos os dias, né? Então pode gerar essa exaustão tanto física quanto mental, e a hipersensibilidade emocional. Então, aqui no Baby Blues, a gente vai ter a oscilação de humor muito presente, né? Então, às vezes, vai sentir todos os sentimentos no mesmo momento, no mesmo dia, na mesma hora, né? Então, às vezes, ela vai estar muito feliz, muito realizada, às vezes, ela vai estar triste, estressada, com raiva, e é essa oscilação que vai estar presente, e é natural que esteja presente aí no Baby Blues, tá? Causas principais. Então, a queda dos hormônios, né? Então, sempre quando nasce o bebê com a retirada da placenta, a gente já tem uma queda de hormônios muito brusca. Então, eu sempre costumo falar que não é uma queda lenta, né, que vai respeitar o tempo da mulher. Não, é uma queda abrupta ali de 90 graus, puf, despencou os hormônios e aí não tem como não afetar o humor, né, não tem como afetar a saúde mental dessa mulher.
O cansaço físico também, como comentei, né, por conta da privação de sono, da adaptação da rotina. Essa adaptação ao novo papel de mãe é tudo novo, né? Então é a primeira vez que está sendo mãe, ou é a segunda vez que está sendo mãe ali de duas crianças, né? Então é a primeira vez de ser mãe de duas crianças, de três crianças, quatro, enfim. Mas essa adaptação ao novo papel de mãe nesse cenário, né, onde muitas vezes está aprendendo a cuidar desse bebê, né, não sabe de tudo, nenhuma mãe nasce sabendo de tudo, né, vai aprendendo no dia a dia, na relação, então toda essa adaptação vai causar um desgaste emocional também, muitas vezes uma autocobrança, muitas vezes um sentimento de culpa, o sentimento de querer dar conta de tudo, quando não necessariamente ela precisa saber e dar conta de tudo o tempo todo. E aí também a pressão social e expectativas irreais, né? Então, essa pressão social de que seja de um jeito, que amamente, que não amamente, que tenha tido parto normal, que tenha tido parto cesárea, né? Essa expectativa de que ela não dê chupeta, que ela esteja ali sempre linda, maravilhosa, que o bebê não chore, que o bebê só durma, né? Então, várias coisas que vêm de pressão social e de expectativas, e que aí muitas vezes vem com comentários também, vem com cobranças, com julgamentos, às vezes de pessoas da família, às vezes de profissionais de saúde, né? Às vezes de outras mães também, infelizmente, que muitas vezes ao invés de se acolher, as mães se julgam entre si, né? Então, o quanto essa pressão social e essas expectativas também vão trazer aí, tá? E às vezes expectativas da própria mãe, né? De às vezes ela tem imaginado que seria de um jeito e quando se depara com a realidade, a maternidade se apresenta de uma outra forma, tá? Então, algumas causas principais do baby blues aí. Tá? O que, que a gente vai fazer aqui no Baby Blues? A gente vai pensar na atuação, tá? Mais para frente nos slides. Mas a gente vai acolher, a gente vai permitir sentir, a gente vai permitir o choro, vai permitir que toda essa emoção venha à tona para que ela consiga digerir essa emoção e lidar com tudo isso. Tá? É o ponto principal e depois a gente vai abordar mais alguns pontos de atuação aqui. E aí, a depressão pós-parto. O que, que é, então, a depressão pós-parto? Ela é um transtorno mental, sim, considerado um transtorno mental, que pode surgir ali nas primeiras semanas após o parto, ou até o primeiro ano de vida do bebê. Então, os 12 meses após o parto, a gente ainda pode ter surgimento aí da depressão pós-parto. Então, o quanto é importante a gente acompanhar essa mãe a longo prazo para ter esse cuidado com a saúde mental, principalmente quando já tem fatores de risco prévios, tá? Então, a depressão precisa ser identificada e tratada, ela não passa sozinha, tá? Então, precisa do acompanhamento psicológico, psiquiátrico, precisa do suporte da rede de apoio, né? Não é igual o baby blues, que com a adaptação, com o dia a dia, com o suporte familiar e psicológico, vai naturalizando. Né, ele vai normalizando. A depressão pós-parto só vai melhorar com o tratamento adequado, tá? E o tratamento adequado precisa de psiquiatra, de psicólogo, e muitas vezes a gente vai trazer a rede de apoio, que a gente também precisa dessa rede de apoio para esse tratamento efetivo, tá? Então já tem uma diferença bem importante aí, né? A forma de tratamento e a duração aí, o surgimento também, tá? Sintomas principais. O que, que a gente vai observar aqui? Os sintomas da depressão pós-parto, eles são muito mais intensos do que do baby blues, e além de serem mais intensos, a gente tem um humor mais deprimido, tá? Então, a gente não vai ter essa oscilação igual a gente tem no baby blues, que às vezes tá muito feliz, realizada, né? Às vezes tá feliz, às vezes tá com raiva, às vezes tá triste. Não, na depressão a gente vai ter um humor necessariamente mais deprimido. Então, um dos sintomas principais é essa tristeza profunda e persistente, não tem uma melhora, tá? A perda de interesse nas atividades do dia a dia, então, coisas que antes gostava de fazer, que faziam bem, que traziam ali um quentinho, digamos assim, né? Não traz mais esse prazer, esse interesse, esse cuidado, esse gosto mesmo pelas coisas. A dificuldade de criar o vínculo com o bebê, então esse também é um dos pontos chaves. Normalmente é o ponto mais olhado, assim, né, da depressão pós-parto, mas não é só isso que a gente vai olhar enquanto psicólogo. Mas a dificuldade de criar o vínculo com o bebê está presente, sim. E não é como se ela não quisesse ou se ela não amasse esse bebê, tá? Só um minutinho.
Ai, já organizei aqui. Não é como se ela não quisesse ou não amasse esse bebê. Ela sente o amor, ela quer conseguir cuidar, mas é como se tivesse realmente algo que trava emocionalmente, que ela não consegue dispensar esses cuidados. Então, muitas vezes a amamentação se torna extremamente agressiva, o choro do bebê se torna insuportável, algo que ela não consegue lidar. Tá? Então, o contato com o bebê demandar dela se torna agressivo. E normalmente tem um sentimento de culpa por isso também, porque não é o que gostaria de estar vivendo. Então, lembrem disso, não significa que ela não ama o bebê, se ela está num quadro depressivo. Normalmente ela tem um sentimento por esse bebê, tá? Na maior parte das vezes, mas tem essa dificuldade presente. Tá? A irritabilidade intensa ou raiva, então também aqui uma diferença do baby blues, onde lá a gente tem essa irritabilidade, mas uma irritabilidade dentro de um controle um pouco maior. Aqui é uma irritabilidade intensa, tem explosões, né, da emoção, a falta de controle, né, às vezes até a vontade ou o pensamento de fazer algo contra o bebê nesses momentos de raiva. O sentimento de inutilidade ou culpa excessiva, inutilidade como se não soubesse ser mãe, como se fosse inútil como mãe, como se o bebê estivesse melhor sem ela, que ela não estivesse servindo para nada, ou essa culpa excessiva mesmo por não conseguir cuidar, por estar sentindo do jeito que está sentindo, porque deveria ser mãe de outro jeito, e aí podem ser várias cobranças que venham aí e tragam esse sentimento de culpa, tá? Pensamentos de desesperança, tá? Então, nesse sentido, assim, desse exemplo que eu dei para vocês, de que o bebê estaria melhor sem ela, que ela não está sendo uma boa mãe, que ela não serve para ser mãe, né? Então, esses pensamentos de desesperança, alterações importantes no sono ou no apetite. Então, isso aqui vai aparecer tanto para mais, para o excesso de sono ou de apetite, quanto para menos, da insônia e da falta de apetite, tá? Com influências significativas aqui na rotina do dia a dia dessa mãe. Em caso grave, pensamento de morte ou suicídio, tá? Então, pensamento ali de tentar algo contra o bebê ou contra a própria vida. E muitas vezes esses pensamentos, eles não vão vir na forma de falar assim, ah, eu estou pensando em tirar a vida do meu bebê. Não, às vezes o pensamento vai vir assim, ah, e se eu jogasse ele pela janela, o que é que aconteceria? Ou e se eu colocasse uma almofada, um travesseiro em cima do bebê para parar de chorar, será que daria certo? Então, às vezes, é dessa forma que esses pensamentos de morte e suicídio aparecem, por isso que a gente, enquanto psicólogo, precisa estar muito ligado nas falas e no que a gente vai investigar em relação a isso, tá? Diferenças para o baby blues, tá? Então, o baby blues é leve, curto e ele oscila ao longo do dia. A depressão pós-parto vai ser persistente, intensa e vai interferir nas funções do dia a dia. Então, ela não vai conseguir desempenhar as funções do dia a dia de um jeito saudável ou de um jeito que gostaria, tá? A depressão precisa do tratamento psicológico e psiquiátrico. Só psicólogo não resolve, só psiquiatra não resolve. É o tratamento em conjunto, tá? Fatores de risco para depressão pós-parto, alguns fatores de risco principais, tá? O histórico pessoal ou familiar de depressão, e aqui no familiar a gente vai considerar a família nuclear, né? Então, pais, irmãos, né? A família mais próxima mesmo. Gravidez não planejada ou não desejada também é um risco para depressão pós-parto. Falta de apoio emocional, então, se essa mulher não tem uma rede de apoio saudável, tal, se ela é mãe solteira, também é um fator de risco. Então, essa falta de apoio emocional também é um fator de risco. Complicações no parto ou no pós-parto, complicações tanto biológicas quanto emocionais, experiências anteriores de perda, abortos, partos traumáticos, passar por um luto nessa fase da gestação, são fatores de risco, tá? E também a questão de transtorno dismórfico pré-menstrual, que não está aqui, mas esse transtorno também é um fator de risco aumentado aí para depressão pós-parto, tá? Então, entra no histórico pessoal aí. Histórico pessoal, a gente vai olhar o histórico de adoecimento mental no geral, tá? Não só de depressão, de ansiedade, depressão, bipolaridade, do dismórfico pré-menstrual, todos esses transtornos vão entrar aí também como fatores de risco, e por isso a gente precisa avaliar muito bem quando a gente está acompanhando uma gestante. Tá?
Então, vamos pensar na atuação enquanto psicólogos. Quando a gente pensa no baby blues, o principal, o ponto-chave, vai ser o acolher, o permitir sentir, o permitir que ela chore, que ela fale, que ela reclame o quanto ela precisar. Né? Então, o espaço da psicoterapia precisa ser o espaço onde ela não vai ser julgada, onde ela vai ser acolhida em todo o sentimento, tudo que ela está passando, toda a adaptação que ela está sentindo. Tá? Livre de qualquer julgamento, lembrem disso, sem opiniões e sem julgamentos, tá? Ali a gente vai acolher mesmo. Tá? Uma técnica que eu gosto de usar muito no Baby Blues, que é uma que ajuda muito, é o método Mãe Canguru, que é uma das minhas técnicas favoritas, tá? Então, é uma técnica muito simples de fazer, que consiste no contato pele a pele, e é uma técnica que ajuda muito. A gente trabalhar com essa mãe as orientações às visitas. Então, as orientações às visitas é algo que pode ser trabalhado desde a gestação, tá? Então, já pode ser feito desde a gestação, que quanto mais preparada ela tiver para esse puerpério, tende a ser mais leve a vivência do baby blues e essa adaptação. Né? Então, a organização mesmo das visitas, se vai receber, se não vai receber, vai esperar o bebê completar 1 mês, 2 meses, né? Vai estabelecer algumas regras ali, né? Só vai visitar se não tiver gripado, se não usar perfume, passando ali álcool em gel na mão ou lavando a mão, não beijar o bebê, né? Então, pensar mesmo nessas orientações, o que ela gostaria, o que ela se sente mais segura e confortável. O fortalecimento da rede de apoio, então é importante trazer a rede de apoio para perto, de orientar, de acolher essa rede de apoio também, e justamente de orientar o que é normal essa mulher sentir e como pode ser uma rede de apoio positiva, como eles podem ajudar essa mãe que está vivenciando aí o baby blues. O posicionamento assertivo, né? Então, trabalhar com ela a questão do posicionamento, de ela poder dizer não quando ela quer dizer não, que ela não precisa acatar a tudo que é falado para ela, todas as visitas que chegam na casa dela, é o que ela não precisa concordar com o que todo mundo diz ali sobre a educação e os cuidados com o filho dela. Né? Então, esse posicionamento assertivo é bem importante. A psicoeducação, então ali a gente psicoeducar sobre o que é normal sentir, como ela pode sentir, quando ela precisa ter esse cuidado, tanto ela quanto a rede de apoio mais próxima, né, para que eles também estejam cuidando ali do que está dentro do esperado sentir. Né? Então, essa psicoeducação é muito importante, porque aí ela já está consciente que ela pode sentir isso, que chorar vai ser normal, que ela pode chorar, que não prejudica o bebê, então são pontos bem importantes, tá? Organização emocional da rotina, tá? Então, tanto organizar, no sentido assim, de às vezes não precisar organizar, sabe? De ela entender o que vai fazer melhor para ela. Né? Então, se o melhor para ela vai ser deixar a louça na pia e dormir quando o bebê dorme, ótimo, porque ela precisa do sono. Né? Ela precisa desse sono para conseguir estar bem para cuidar do bebê depois que ele acorda. Né? Então, entender dentro da rotina dela o que vai ser melhor e o que vai fazer bem para ela emocionalmente. Tá? E nessa organização de rotina também, a gente vai pensar ali na questão das visitas, da alimentação, de ter um banho, né, decente, que alguém ali da rede de apoio fique com o bebê para ela poder tomar um banho, poder fazer uma refeição, né? Então, tudo isso a gente pode pensar em conjunto, que são coisas que vão ser positivas aí para o tratamento. Tá? Avaliar a evolução dessas emoções, né? Então, como é que vai se decorrendo ali no dia a dia e se existem sinais de uma possível transição para depressão pós-parto, para um agravamento aí dessa vivência emocional, tá? Então, sempre avaliando dia após dia ali, sessão após sessão, e principalmente no decorrer dos dias, avaliando como vai esse sentimento, tá? Porque o nosso objetivo é que isso tenha uma melhora em cerca de 20 dias. Não tendo essa melhora, a gente precisa estar mais atenta mesmo aos fatores que estão influenciando nessa questão emocional, tá? E na depressão pós-parto, né? Então, o que é importante a gente pensar? Uma avaliação clínica bem criteriosa, né? Isso desde a gestação. Então, se você já acompanha uma gestante, já avalia bem avaliado, assim, desde a gestação, né, se tem fatores de risco, como que é a vivência dela, o que é o ideal, o que é o real dela, já ir trabalhando tudo isso, que são riscos que podem desenvolver essa depressão pós-parto.
né? E aí, investigar ali na depressão pós-parto, né? A intensidade dos sintomas, a frequência, a duração, né? Então, a gente precisa ali de uma frequência de pelo menos 30 dias de sintomas para fechar um diagnóstico de depressão pós-parto sem uma melhora consistente, tá? Avaliar os riscos. Então, se existe risco de ideação suicida, de pensamentos ali intrusivos contra o bebê, se existe uma negligência involuntária, de às vezes deixar o bebê lá chorando só para não se incomodar, né, sair. Então, se existe mesmo que não seja voluntária, né, que não seja algo que ela quer fazer, mas que está relacionado ao adoecimento, e aí a gente precisa trazer a rede de apoio, né, porque não tem como a gente forçar o cuidado dessa mãe, nunca, em hipótese alguma, forcem uma mãe com depressão pós-parto a cuidar do próprio bebê, a não ser que ela consiga e esteja bem para isso, né, a gente vai despachar o bebê, os cuidados do bebê para alguém que esteja bem emocionalmente para isso, né, seja o pai, seja a avó, seja uma babá, independente de quem seja. Tá? Verificar esse histórico prévio de depressão, ansiedade, de trauma, de perdas gestacionais, de qualquer outro diagnóstico aí de adoecimento mental, e avaliar o impacto na funcionalidade. Então, como é que está interferindo na rotina dessa mãe no dia a dia? Né? No comer, cuidar de si, da casa, se relacionar com os outros, se relacionar com o bebê, cuidar desse bebê. Existe uma tendência a um isolamento também na depressão pós-parto, então é importante avaliar tudo isso, tá? Construção do vínculo terapêutico seguro. Então, aí a gente tem um ponto muito chave, né? Acolher sem julgamentos, principalmente esses sentimentos que são mais proibidos. Por que proibidos? Porque normalmente as mães não falam e não têm essa liberdade de falar. Que se arrependeu de ser mãe, que não tá gostando de ser mãe, que tá rejeitando esse bebê, que não tá conseguindo cuidar, não tá conseguindo amamentar, que tá sentindo falha como mãe, como pessoa, como mulher, como tudo, que tem essa vontade de fugir, né? Então, já atendi um caso que a mãe sentiu vontade de deixar o bebê no hospital e ir embora, né? Deixá-la no hospital. Então, são indícios importantes da gente prestar atenção, mas o acolher sem julgar. Não é porque ela está sentindo isso que ela é uma péssima mãe. Não, ela está sentindo isso porque ela está sobrecarregada emocionalmente, porque ela está adoecida. Não significa que ela não é uma ótima mãe e que ela não vai cuidar bem desse bebê. Significa que ela precisa de ajuda, né? Então, o quanto é importante a gente estar livre de qualquer julgamento quando vai atender essas mães, tá? Trabalhar a culpa materna e distorções cognitivas, né? Então, a culpa é um sentimento que eu vejo que ele brota desde a gestação, então é um sentimento muito necessário de ser trabalhado, né, de entender o que é real, né, o que às vezes essa culpa vem de comparação, às vezes essa culpa vem de um ideal que foge da realidade, também da gente trabalhar com ela o que é possível dentro dessa realidade que ela tem, né, e que dentro do possível, muito provavelmente ela esteja fazendo o máximo que ela pode, né, então trabalhar essa culpa materna é bem importante também. O manejo interdisciplinar, então lembrem que num caso de depressão pós-parto a gente nunca trabalha sozinho, né? A gente vai fazer o encaminhamento para avaliação psiquiátrica. Sempre quando tem um quadro de depressão pós-parto, a gente está suspeitando, a gente pode fazer a avaliação ali, tem um questionário específico para isso, para a gente ter uma base, se é um diagnóstico de depressão, mas a gente encaminha para o psiquiatra fechar o diagnóstico, tá? Trabalho em conjunto com o obstetra, com a enfermagem, às vezes a doula que acompanhou, a consultora de amamentação que está acompanhando, a pediatra que está acompanhando o bebê. Então, é muito importante ter esse contato. Quanto mais em conjunto, melhor para essa paciente, tá? Quanto mais a gente vai falando a mesma língua com essa paciente, melhor para ela, para o tratamento dela. A orientação com o parceiro, com o pai desse bebê, com a família, sobre como eles podem atuar, né? Como eles vão apoiar essa mulher, o que é normal essa mulher sentir, o que eles precisam estar atentos, como eles podem ajudar, o que é possível fazer, o que precisa ter cuidado, né? Às vezes o não deixar essa mulher sozinha com o bebê, né? Então, reduzir as críticas também é um ponto imensamente importante que vai ajudar. Então, essa psicoeducação ali com o parceiro e com a família é muito necessária nesse tratamento, tá? E esse apoio na relação mãe-bebê. Então, a gente vai observar ali os prejuízos no vínculo,
tá? Então, se existe essa evitação do bebê, essa rigidez, né, uma indiferença em relação ao bebê, como que tá esse vínculo, o que que ela sente, como é que está sendo apresentado, como é que está acontecendo no dia a dia, propor práticas de conexão simples, mas isso quando a mãe conseguir e estiver bem para, tá? Nada forçado, tá? Então, o que que a gente vai tentar propor? O olhar, o toque, né? O conversar com o bebê, o contato pele a pele, o mãe canguru pode entrar aqui também, né? Então, desde que ela esteja bem e confortável para fazer, pode ser feito até em sessão, tá? Desde que ela se sinta bem e confortável, e se ela não sentir, a gente retira o bebê e não faz nesse momento, tá? Trabalhar essas fantasias maternas. Então, o que que essa maternidade representa para você? Né, o que que está sendo essa maternidade, o que que você imaginava que seria e como está sendo, trabalhar a realidade mesmo para a gente entender o que de real tem ali e o que ela pode viver dentro desse real do jeito que ela gostaria. O que ela tem feito de bom nesse real, como ela gostaria ou como ela espera, e que tá tudo bem, às vezes, não ser 100% do jeito que a gente imaginou. Porque nada na vida é 100% do jeito que a gente imaginou, e tá tudo bem, né? Mas a gente trabalhar essas fantasias também é um ponto bem importante, bem saudável, tá? Olhar para essa rotina de sono, de autocuidado, então dentro da possibilidade real, né? Então não vou falar com ela para ela criar uma rotina que o bebê durma tal horário, acorde tal horário para mamar, de 3 em 3 horas, criar uma rotina quadrada, porque não vai funcionar. Cada bebê é um bebê, cada bebê vai ter uma rotina e cada família tem uma rotina, né? Mas a gente entender dentro da rotina e da realidade dela como esse bebê se encaixa e como se encaixa a rotina dela, né? Então, às vezes, o dormir quando o bebê dorme, às vezes, o revezar de madrugada com o esposo, ou ter mais alguém na casa para estar ajudando nas madrugadas, né? Entender o que é importante para ela, se é o banho demorado que é importante. Né? E às vezes o banho demorado, a gente vai ser 5, 10 minutos, não vai ser 30 minutos, mas é um banho que pode renovar, né? Então, entender ali se às vezes é uma refeição quentinha, uma comida que ela gosta, se é uma tarde de sono que às vezes ela precisa, ou se é sair, por exemplo, para fazer a unha, fazer a sobrancelha, o que que é importante para ela que a gente pode incluir nessa rotina e como a gente pode incluir, tá? E isso a gente vai alinhar com ela e com a rede de apoio também. Trabalhar os limites, né? Então, o que que ela pode delegar, né? Então, o que que não precisa ser só dela? É o que que não precisa ser feito agora também, né? O exemplo que eu dei da louça. Gente, louça vai continuar lá, né? Se ela não lavar agora, depois vai estar lá, o que tem alguém que ela possa falar, olha, preciso que você venha aqui lavar a louça para mim, porque ela precisa dormir com o bebê e tudo bem, tá? Então, entender também esses limites, o que que pode ser delegado, o que que não precisa ser feito agora, o que que ela pode realmente organizar. Tá? Reforçar a importância do descanso e das pausas intencionais. Né? Então, eu sempre falo assim que ela não precisa, quando o bebê dorme, virar uma faxineira e dar uma geral na casa. Depois o bebê acorda, ela tá cansada, exausta, com sono e tem um bebê para cuidar. Né? Então, priorizar as suas necessidades mesmo. E o acompanhamento contínuo, né? Sessões semanais no início, dependendo da gravidade do caso, até 2 vezes na semana é possível. Reavaliação constante dos sintomas, então toda sessão a gente vai estar avaliando como é que está essa situação. E o planejamento de alta com monitoramento de recaídas. Então, com o decorrer do acompanhamento, a gente vai planejando essa alta, pode ir afastando mais as sessões, né? E mesmo que tenha o planejamento ali de alta, a gente vai ter as sessões de manutenção por um tempo, de preferência até os 2 anos de vida do bebê, que é o período de maior risco. Depois disso, pode reavaliar e ir monitorando também. Tá? Então, é mais ou menos isso a nossa atuação. Tá? Espero que vocês tenham gostado dessa aula, espero que tenha preenchido um pouquinho, né, sobre aí o Baby Blues, a depressão pós-parto, e quero reforçar com vocês que agora para janeiro nós temos uma nova turma de mentoria de pré-natal psicológico. Então, se faz sentido para você, né, já me chama ali que eu mando o formulário de pré-seleção para você entender um pouquinho melhor como funciona essa mentoria. Nessa mentoria de pré-natal psicológico, a gente aprende todas as bases para você construir o teu pré
pré-natal psicológico, tanto individual quanto em grupo, né, para acompanhar essas gestantes, e você sai da mentoria com o teu pré-natal pronto para aplicar. Então, você sai já podendo aplicar o teu pré-natal psicológico. E eu vou dar esse suporte para vocês aí também em todo o processo da mentoria, tanto via WhatsApp quanto nos nossos encontros ali. Tá? A gente vai acompanhando junto e a gente tem um encontro só para planejamento e estruturação do pré-natal de vocês. Então, agora, para janeiro, a gente vai estar abrindo uma nova turma, mais para o final de janeiro. E se você tiver interesse, já me chama, que eu passo ali o formulário de pré-seleção. Então, vão ser selecionadas somente 5 pessoas para essa turma. Então, se você tem interesse, já preencha ali, que eu vou entrar em contato contigo também. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e uma ótima semana.